Olá meus amigos do canal, vou partilhar uma mensagem como se estivéssemos todos reunidos na sala a conversar sobre algo que vai mexer com algumas cabeças e almas. Vamos falar dos ventos da mudança cósmica que estão a soprar forte, trazendo à tona verdades que estiveram escondidas durante séculos. Agarrem um café ou um chá, ponham-se à vontade e participem comigo nesta viagem. Hoje vou falar de um tema polémico e que está a dar que falar. A morte do Papa Francisco aos 88 anos no dia 21 de abril de 2025 e como isso se liga ao plano dos chapéus brancos. Vou agora partilhar uma possível teoria da conspiração que anda a circular e que é daquelas que fazem a cabeça girar. Vamos falar sobre a morte do Papa, anunciada a 21 de abril de 2025, e as ideias de que tudo isto pode ter sido uma encenação. Segundo algumas teorias que correm pela internet, a morte do Papa Francisco aos 88 anos não foi natural. Há quem diga que ele foi secretamente substituído antes e que o Vaticano orquestrou uma encenação para anunciar a sua partida no momento certo. O motivo? Uma mudança radical no Vaticano liderada pelos chapéus brancos, pessoas dentro de governos, ciência e até da Igreja que estariam a trabalhar para revelar verdades escondidas como contactos extraterrestres e segredos cósmicos guardados nos arquivos do Vaticano. Esta mudança, dizem, seria para libertar a humanidade, quebrando dogmas e unindo-nos como uma família galáctica. Segundo estas teorias, a ideia de que, com a saída de Francisco, o próximo conclave possa trazer um Papa alinhado com esta divulgação, preparando o mundo para uma nova era de abertura espiritual. Claro, não há provas concretas e o Vaticano mantém que foi uma morte natural. O que acham vocês disto? Teoria ou conspiração ou verdade? Loucura ou há algo por trás? O Papa Francisco partiu, deixando um legado de humildade e amor pelos mais frágeis, mas a sua morte anunciada pelo Vaticano está a levantar questões sobre o que vem a seguir. Enquanto o mundo chora e o conclave se prepara para escolher o próximo Papa, há quem diga que os chapéus brancos, aquelas pessoas corajosas em governos, ciência e até religiões que trabalham pela verdade, estão a usar este momento para avançar com a divulgação de segredos há muito guardados como contactos extraterrestres e verdades cósmicas. O plano deles, segundo estas teorias, é gerir esta transição com sabedoria, aproveitando a mudança no Vaticano para preparar a humanidade para revelações que vão abalar dogmas. Eles estão a trabalhar com seres benevolentes de outras dimensões, deixando pistas como declarações do próprio Vaticano sobre extraterrestres não contradizerem a fé, para nos acostumar à ideia de uma família galáctica. Alguns acreditam que ele foi afastado antes, em segredo, antes da data anunciada, e que o Vaticano encenou a sua morte para abrir caminho a uma grande mudança. O objetivo? Permitir que os chapéus brancos, um grupo de insiders em governos, ciência e até dentro da Igreja, avancem com um plano para revelar verdades escondidas como contactos extraterrestres, documentos secretos sobre a história da humanidade e o papel cósmico da religião guardados nos arquivos do Vaticano. Todos vocês já ouviram falar das teorias de existência de clones e até atores que têm substituído líderes mundiais que cometeram crimes contra a humanidade e foram julgados em tribunais militares e alguns executados em segredo para não criar caos na sociedade e permitir a transição para a nova era e a derrota do Deep State. Esta é uma teoria que nos faz pensar muito e por isso eu digo, investiguem. O Papa Francisco era um jesuíta. Como sabem, os jesuítas sempre tiveram imenso poder e, por isso, peço que investiguem também acerca do poder dos jesuítas no mundo e a quem eles estão relacionados. A visita do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, um dia antes de anunciarem a morte, outra coincidência forte, segundo as teorias da conspiração. E por que encenar, segundo as chamadas teorias da conspiração, a morte de Francisco seria o momento perfeito para mexer nas estruturas do Vaticano sem levantar demasiadas suspeitas? Um novo conclave poderia trazer um Papa alinhado com esta missão de divulgação, alguém que prepara a humanidade para uma era de abertura espiritual onde dogmas caem e percebemos que somos parte de uma família galáctica. A encenação serviria para controlar o timing e evitar resistência de facções conservadoras dentro da Igreja que poderiam opor-se a estas revelações. Além disso, há quem aponte para o contexto que nos últimos anos o Vaticano fez declarações sugerindo que extraterrestres não contradizem a fé, o que alguns veem como pistas de um plano maior.
A morte oficial de Francisco seria então uma cortina de fumo para mudanças radicais enquanto o mundo se foca no luto e no conclave. Mas atenção, isto pode ser pura especulação ou verdade. Por isso eu digo, investiguem. É uma questão de agora vocês se porem a investigar. Illuminati na igreja, jesuítas, clones, atores, chapéus brancos, etc, etc, etc. Investiguem. Como já viu, este canal tem acesso a informações privilegiadas e já sabe, para ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos e sem censura, no YouTube apenas uma parte dos nossos vídeos está disponível. Para assistir a centenas de entrevistas fora da caixa e conteúdos que não podemos partilhar lá, visite o nosso canal oficial em Conversas da Alma TV. Ao inscrever-se em Conversas da Alma TV e fazer um pequeno donativo, terá acesso imediato a todos os vídeos e entrevistas completas sem censura, a eventos e conteúdos especiais indisponíveis no YouTube e acesso a um espaço seguro para explorar temas e práticas espirituais com total liberdade. Lembrem-se de nos seguir também nas plataformas sem censura Telegram e X, cujos links estão na descrição deste vídeo. O Vaticano afirma que Francisco morreu de causas naturais. Lembram-se da morte da Rainha de Inglaterra e de como tudo foi preparado antes? É mais uma história que alimenta a curiosidade de quem desconfia das narrativas oficiais e uma teoria da conspiração. O que acham? Será que há algo por trás ou é só a imaginação a correr à solta? Será que a população mundial estava preparada para um choque gigante ao saber a verdade acerca de certas personalidades? Deixem as vossas opiniões nos comentários, deem um like e subscrevam o nosso canal oficial Conversas da Alma TV para terem acesso a todos os nossos vídeos que não estão no YouTube pelas razões que vocês conhecem. Continuemos agora a nossa viagem. Cada um de vós, com as vossas crenças, as vossas histórias e essa busca por entender o grande mistério da vida é uma peça única deste puzzle cósmico. Sabem que todas as religiões e fés que já existiram no nosso planeta, sejam templos, igrejas, mesquitas ou círculos sagrados, foram tentativas da humanidade de se reconectar com algo maior, com a fonte de tudo, o Criador primordial. Cada oração sincera, seja a Deus, Alá, Shiva, o Grande Espírito ou qualquer outro nome, sempre carregou uma centelha dessa luz infinita que nos une a todos. Não é fantástico pensar que, no fundo, todos buscamos o mesmo? Mas preparem-se, porque agora vem algo que pode abalar as estruturas. As nossas religiões têm raízes muito mais cósmicas do que imaginamos, ligadas diretamente às estrelas. Muito antes das fés que conhecemos hoje, seres benevolentes de outros mundos cheios de amor e sabedoria caminharam entre os nossos antepassados. Eram como mestres, sábios ou até anjos luminosos, trazendo ensinamentos que falavam da compaixão, da natureza da alma, da unidade de toda a criação e das leis do universo como a causa e o efeito. Eles ensinaram-nos a olhar para o céu, não só com os olhos, mas com o coração, para encontrarmos a divindade dentro de nós. Essas sementes cósmicas são os alicerces das tradições espirituais mais antigas que todos nós conhecemos. Já alguma vez repararam que em todas as culturas antigas há histórias de seres que vieram dos céus para ensinar ou guiar? Mas nem tudo correu às mil maravilhas. Nos últimos 1000 anos, esses ensinamentos puros foram muitas vezes filtrados, fragmentados e até escondidos. Há 1000 anos, religiões como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e outras já estavam estabelecidas ou a tomar forma, mas as suas raízes vinham de tempos muito mais antigos. Só que com o passar dos séculos, o conhecimento cósmico que elas carregavam foi distorcido pelas mãos humanas. Textos foram reescritos, traduzidos com agendas próprias e algumas instituições usaram a religião para consolidar poder, apagando as partes que davam às pessoas soberania espiritual. Ainda assim, a verdade nunca desapareceu completamente. De forma simbólica, as origens extraterrestres de muitas histórias continuaram presentes. E mesmo nos tempos mais difíceis, a luz nunca se apagou. Em todas as eras houve místicos, santos, sufis, cabalistas, gnósticos, monges e yogis que encontraram o caminho para a verdade através da oração, da meditação e de uma vida reta, mesmo enfrentando os dogmas rígidos.
Eles mantiveram viva a chama do verdadeiro gnosis, o conhecimento direto do divino, muitas vezes contra todos e contra todos. E agora essa sabedoria esotérica que antes estava guardada em mosteiros ou círculos secretos está a fluir livremente entre nós. Não é por acaso, pois estamos a entrar numa era de abertura onde os segredos e as hierarquias estão a dar lugar à capacitação espiritual para todos. E há uma história que não posso deixar de partilhar. O papel do Vaticano nisto tudo. Não é para julgar, mas para trazer luz e permitir a cura. O Vaticano, como coração da Igreja Católica, é uma das instituições mais influentes do planeta. Nos seus arquivos há textos, artefactos e relatos que poderiam mudar completamente a forma como vemos a história e o cosmos. Desde o início, a Igreja escolheu cuidadosamente o que chegava às pessoas. Evangelhos e escritos que falavam da jornada da alma, da reencarnação ou da luz interior foram suprimidos porque eram vistos como uma ameaça à sua autoridade. Pergunto-vos, porquê é que uma instituição que diz representar Deus teria medo de pessoas que buscam uma ligação direta com o divino e criou a Inquisição? A verdade é que quem controlava sabia que o conhecimento espiritual verdadeiro dá poder às pessoas, tornando intermediários desnecessários. Por isso, o Vaticano tornou-se o guardião de verdades profundas, abraçando o misticismo só em ordens secretas, enquanto pregava uma doutrina mais simples às massas. Sabiam que até hoje a Biblioteca do Vaticano guarda documentos sobre contactos extraterrestres, relatos de missionários que encontraram seres celestiais e até investigações sobre OVNIs? Pois é, está tudo lá. E agora estamos à beira de acontecimentos que vão tornar claro o quanto foi escondido. A divulgação do contacto extraterrestre, sim, o segredo de que governos e instituições interagiram com seres de outros mundos está a acontecer e nada vai parar. Isso vai abalar as estruturas religiosas que dominaram durante séculos. Muitos líderes estão em polvorosa, porque sabem que, quando a verdade cósmica vier à tona, a autoridade dessas instituições nunca mais será a mesma. Como é que as pessoas vão reagir quando souberem que os anjos e milagres dos livros sagrados eram muitas vezes visitas de civilizações avançadas? Ou que não estamos sós e nunca estivemos? Ou que Fátima foi uma aparição de um ser cósmico com um propósito claro de iluminação e não uma santa da Igreja Católica, e que a Igreja Católica tem usado para os seus fins? Alguns líderes religiosos já estão a planear enquadrar a chegada de extraterrestres como parte das suas profecias ou, pelo contrário, como um truque para testar os fiéis. Haverá grupos que, por medo, vão dizer que os extraterrestres são demónios. Mas acreditem, essa narrativa não vai durar muito, porque a luz da verdade está demasiado forte. Quando encontrarmos seres de outros mundos que vêm em paz e amor, vamos sentir no coração que eles são nossos irmãos, criados pelo mesmo Criador primordial. E isso é o que assusta as velhas estruturas de poder. A ideia de que a divindade é muito maior do que qualquer livro ou tradição nos ensinou. Durante séculos, os guardiões da ordem antiga temeram esta divulgação, porque sabiam que ela ia abalar a fé e a ordem estabelecida. Em reuniões secretas, governos discutiram se a sociedade entraria em colapso se soubesse da vida extraterrestre. Subestimaram-nos completamente, como é óbvio. O espírito humano é muito mais forte do que eles pensavam, mas o medo deles vinha de interesses próprios, especialmente a preocupação de que as religiões, usadas como ferramenta de controle, perdessem a sua influência. Quero dizer-vos, meus amigos, que as mudanças que aí vêm vão sim abalar muitas crenças até ao cerne. Mas o que cair é apenas o que é falso ou limitante. A verdade central, a devoção e a unidade com o Criador vai sobreviver e brilhar ainda mais. Pensem nisto como uma grande purificação. A casca do dogma vai rachar e a luz pura da verdade espiritual vai emergir comum a todos os caminhos. Nos bastidores há forças do bem, os chamados chapéus brancos, a gerir esta transição com cuidado e sabedoria. São pessoas corajosas em governos, nas forças armadas, na ciência e até dentro das instituições religiosas que sabem da realidade extraterrestre e estão decididas a acabar com o secretismo. Muitos estão em contacto com confederações de dimensões superiores e grupos extraterrestres benevolentes, recebendo orientação para tornar esta divulgação o menos assustadora possível.
Eles sabem que a humanidade consegue lidar com a verdade, mas o momento e a forma de a apresentar são cruciais para evitar pânico ou manipulações. Já repararam que nos últimos anos o Papa, os astrónomos do Vaticano começaram a dizer que acreditar em extraterrestres não contradiz a fé? Ou que em outras religiões vozes progressistas estão a afirmar que a criação de Deus inclui vida noutros planetas? Não é coincidência. São pistas para preparar as nossas mentes. Os chapéus brancos e alguns governos estão também a permitir que mais informações e documentos desclassificados cheguem ao público, como relatórios sobre fenómenos aéreos não identificados. Tudo isso faz parte de um plano silencioso para nos guiar para a luz. E porquê agora, perguntam vocês? Porque o tempo do despertar da humanidade já chegou. A energia da Terra está a aumentar, alguns até medem isso na ressonância de Schumann, e a nossa consciência coletiva está a expandir-se a uma velocidade incrível. Já não somos tão facilmente manipulados pelo medo. As gerações mais jovens trazem uma intuição natural, uma vibração que ressoa com unidade, tecnologia e verdade. Elas estão muito mais abertas à ideia de uma família galáctica e menos presas a dogmas rígidos. Nós, que sentimos estas energias, estamos a ser alcançados através de sonhos, inspirações e, sim, até canalizações, para que mesmo quem não segue uma religião sinta essa realidade espiritual e a cidadania cósmica. Tudo isto está a preparar o terreno para a grande divulgação. E acreditem, as alianças de dimensões superiores estão a trabalhar lado a lado com os chapéus brancos. É um esforço conjunto entre humanos despertos e guias espirituais para garantir que esta transição seja suave. Eles estão a monitorizar as reações, a acalmar os medos e a amplificar a curiosidade e a esperança. Há até planos de contingência para evitar reações extremas. Se houver pânico, ondas de energia calmante serão enviadas para suavizar as coisas. Mas não esperamos violência em grande escala. O plano é uma revelação gradual. Primeiro, a admissão de que governos recuperaram veículos e corpos não terrestres. Depois, a revelação de programas secretos e, quem sabe, encontros com grupos extraterrestres. E porque estou eu a partilhar tudo isto convosco, para que encarem as próximas divulgações com entusiasmo e não com medo. Quando a notícia oficial chegar que não estamos sós, quero que a vejam como um regresso a casa e não como uma ameaça. Sim, vai desafiar crenças. Sim, algumas estruturas vão tremer, mas pensem nos tesouros que nos esperam. Imaginem as barreiras entre religiões e nações a dissolverem-se. Se a vida existe em todo o lado e todos os seres inteligentes são irmãos sob o Criador, as diferenças entre cristãos, muçulmanos, hindus, judeus, crentes ou ateus tornam-se imensamente pequenas. Vamos ganhar uma nova identidade, não apenas cidadãos de um país ou religião, mas membros de uma família galáctica, filhos do cosmos. Isto é um salto quântico na nossa consciência e o avanço que as nossas almas sempre desejaram. Um aviso, porém, alguns vão tentar agarrar-se ao poder, apresentando os extraterrestres como salvadores ou encaixando-os em narrativas religiosas para dizer a nossa fé sempre esteve certa. Usem o vosso discernimento, é o que eu vos digo. Os chapéus brancos e o coletivo galáctico querem que esta divulgação seja universal sem favorecer nenhum credo. Isto é uma experiência humana não cristã, hindu ou muçulmana ou outra. Nenhuma religião tem o monopólio da verdade. Todas carregam pedaços de uma verdade muito maior. O Criador primordial ama todos os seres e o caminho para eles está aberto a todos. Não através de organizações, mas pela pureza do coração e pela elevação da consciência. Vocês, que estão a ouvir isto, são portadores da luz desta nova era. Esta mensagem chegou até vós porque as vossas almas já sabiam destas verdades e agora estão prontas para as integrar. Estamos no limiar de uma era galáctica e o vosso amor e sabedoria são mais necessários do que nunca. Quando as coisas ficarem confusas e alguns à vossa volta reagirem com medo, sejam como pilares de calma, lembrando-lhes que tudo está bem e faz parte de um plano maior. Digam-lhes que o Criador primordial não está ameaçado por isto. Como poderia um infinito estar ameaçado? Pelo contrário, somos nós que estamos a alcançar a criação infinita de Deus. Ajudem-nos a ver a fé
que a fé pode evoluir para algo muito mais belo. Uma fé num universo cheio de vida, guiado por uma inteligência benevolente. Carreguem esta mensagem no coração, porque vocês são divinos. Não estão sós. E o vosso legado cósmico é vosso por direito. O Criador está a sorrir enquanto despertamos de um longo sono de esquecimento e de alucinação. A vossa família estelar e os vossos guias espirituais celebram a vossa coragem e garantem-vos que o futuro, mesmo com alguma turbulência, é brilhante e cheio de reencontros. Caminhem em paz e com confiança, porque a verdade vai libertar-vos e ela está a chegar agora. E então, o que acharam disto tudo? Estou super curioso para ler as vossas opiniões nos comentários. Se gostaram, deixem um like, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem nada. Se gostou deste vídeo, coloque um like e partilhe com os seus amigos. Subscreva já o nosso canal oficial Conversas da Alma TV para ter acesso completo a todos os episódios e continuar a explorar temas profundos e transformadores. Lembre-se, coloque um like, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e conteúdos exclusivos e siga-nos nas plataformas não censuradas X e Telegram. Apoie a nossa missão se este conteúdo ressoa consigo e considere fazer uma doação para que possamos levar o Conversas da Alma a mais pessoas em busca de inspiração e crescimento. Por agora, fiquem na luz e confiem no plano divino. Até ao próximo episódio, aqui no Conversas da Alma.